salva de palmas! Mais forte! Bom dia, meninos e meninos! É desta forma que batimos a sua casa para trazer o melhor do entretenimento. E é com esta alegria que trazemos um tema muito importante. E o nosso tema de hoje será... Importância da leitura. Para tal, temos alguns titios que vão se apresentar e falar um pouco mais sobre a importância da leitura. Sejam bem-vindos, tios. Peço que se apresentem. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, meninos. Bom dia. Obrigado. Meu nome é Hassan Raul e eu sou farmacêutico, sou poeta e também sou professor. Obrigada, tio. Uma salva de palmas para o nosso tio Hassani. Sim, bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Manuel Pereira Biasse, sou professor, sou técnico da Direção Provincial de Educação, Departamento de Educação Geral. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Bom dia mais uma vez, meninos! Bom dia! Como vocês estão? Estamos bem! Como é que foi a vossa semana? Muito bem! Como é que passaram o dia dos professores? O que vocês deram aos vossos professores? Recebemos eles muito bem e esperamos que vamos dar alguma coisa a eles. Também espero. Vocês têm que dar, não é fácil ser professor. Eu admiro muito meus professores. Estão a ver? Eles, está a ver como temos alguns professores aqui? São meus professores esses. Eu admiro muito meus professores porque eles ficam todo o tempo a nos dar aula e nós, no fim, não entendemos nada. Eu peço desculpas à minha professora de matemática porque ela sempre me ensina com muito carinho e eu não entendo nada. Então temos que dar um presente a eles. Porque eles se esforçam muito. E Muito não só mesmo. temos professores na escola, como também temos professores aqui, os nossos tios também, a tia Regina, o tio Carlton, o tio José, também que nos ensinam muito, o tio Dino, o tio Paiva, que nos ensinam muito aqui. Bom, prosseguindo com o nosso tema. Tio Hassani, o que é exatamente a leitura? Muito bem. O que é leitura? Leitura seria o ato de descodificação, seja de símbolos ou mesmo alguma escrita, de uma forma de poder interpretar ou extrair significados a partir dela. Então, isto que é leitura, no meu conceito de aprendizagem e também de transmissão de conhecimentos. Obrigado. Eu não entendi bem como o tio Hassani disse. O que é exatamente de descodificação? Acho que alguns dos amiguinhos aqui não entenderam também. Muito bem. A escrita tem uma história muito, mas muito antiga na humanidade. Os nossos primeiros humanos, ou as primeiras pessoas que viveram, que vivenciaram a humanidade, eles usavam símbolos para transmitir algum conhecimento, alguma informação. Sim. Então, o momento que nós tentamos descodificar este símbolo, né, estamos a fazer uma leitura. E nós descodificamos no intuito de transmitir algum conhecimento. Então, este que é a leitura. É a interpretação e também extrair significados para transmitir aos demais ou ter uma interpretação mais pacífica, mais compreensiva. Muito obrigada, tio Hassani. Amiguinhos, estão a prestar atenção, nem estão a entender? Sim. Eu dou a mesma pergunta para o nosso tio Manuel. O que é a leitura? Muito obrigado. Já que meu colega já estava a dizer, do princípio dizer que a leitura tem definições polissêmicas, tem muitas definições. E eu entendi assim que a leitura é uma atividade muito complexa, não é? Em que o leitor produz sentimentos a partir das relações. Falamos de relações, estamos a falar de palavras estabelecidas por informações de textos e vai confrontando com os seus conhecimentos. Muito obrigada. Uma salva de palmas aos nossos tios. Tio Manuel,
qual é a importância da leitura? Bom, a leitura, como eu estava a dizer, segundo a sua definição, não é? A leitura tem várias importâncias. E eu vou citando algumas, não é? Que eu já estava, sim. A partir da leitura, nós podemos abrir a nossa mente, não é? Podemos obter muitas informações. Exato. E porque para se efetuar uma leitura, primeiro tem que ter um objetivo. Por que está a ler? Então surge a importância. Neste caso, podemos enriquecer o nosso vocabulário, as nossas expressões, em vez de sair com gaguejo, não é? A dislexia. Então, tem que sair bem a comunicação. Então, tem que se ler mais para ter boa comunicação com os colegas. Não só a partir da leitura nós podemos desenvolver o senso crítico. Por que deve ser senso crítico? Outros entendem muito mal essa coisa de criticar. Criticar não é, como é que é, repreender, não. Criticar é fazer pergunta no nosso nível. Não entendeu como ela estava a dizer, não entendeu algumas palavras, tem que perguntar, senhor professor, eu não entendi isto. Então é um senso crítico praticamente. E neste sentido. E alguns dos nossos amiguinhos às vezes também têm medo de perguntar ao nosso professor quando tem alguma dúvida, né? Mas a partir da leitura já pode fazer as suas perguntas. Sim. Sim, sim. Obrigado. Amiguinhos, entenderam alguma coisa? Sim. Quem entenderam, podem nos dizer. Eu entendi que Levanta um pouco a voz. Eu entendi que quando não entende alguma coisa, tem que dizer ao professor que não entendi. Muito obrigada. Mas alguma amiguinha, sua amiguinha Kainá também pode. A leitura é importante para o conhecimento, a sabedoria e o vocabulário. Uma salva de palmas. Todos os amigos aqui devem falar, mas alguém entendeu? Mas eu... Essa amiguinha pode dizer o seu nome. Pode falar sentada. Então, apresento-me pelo nome de Shana Oliveira Armando Sidum e eu entendi que a importância da leitura. A leitura estimula um raciocínio e a leitura também melhora o vocabulário. Então, é importante que os nossos amiguinhos continuem lendo várias escrituras, vários livros, porque é através desses livros é que nós viajamos, porque quando nós lemos, nós praticamente estamos num outro mundo, num outro universo. Então é muito bom nós estarmos a ler dia após dia. Muito obrigada, amiguinha. Uma salva de palmas. E o nosso tio aqui falou sobre abrir a mente. A nossa amiguinha aí pode falar o que significa abrir a mente? Através da leitura. O que é abrir a mente através da leitura? Pode levantar e se apresentar. Bom dia a todos aí em casa. Me chamo Elívia da Rosa Marcos Bascolo. Abrir a mente para mim significa abrir a imaginação ou o pensamento para que você possa ter mais criatividade na mente ao ler. Uma salva de palmas. Algum amiguinho entendeu o que ela falou? Tio Assani. Nossa amiguinha entendeu o que ela falou? Pode falar. Quem que tem muito pensamento para ler? Uma salva de palmas. Mas tio, é isso mesmo que realmente que a nossa amiguinha acabou de falar? Abrir a mente? Assim, tem que ter capacidade, não é? Para efetuar a leitura. Como disse a menina aí, que tem que ter capacidade para ler. Sim. E pode nos dizer qual é o método ideal para o aperfeiçoamento da leitura? Bom, o método ideal para o aperfeiçoamento da leitura, primeiro tem que haver muitos livros para ler, não é? E depois tem que ter um professor capacitado para facilitar o aluno a leitura. Professor capacitado, o que significa? Tem que ter um professor formado e que conheça quais são as fases da leitura. Porque a leitura tem essas suas fases.
começa de letras ou vogais, vai para ditongos, vai para sílabas e vai lendo pequenas palavras, vai ler pequenas frases e aos textos. Essa é que é a metodologia que pode facilitar a leitura. Muito obrigada, tio. E tio falou sobre ler vários livros. Estou a ver que aqui o nosso tio Hassan também tem vários livros. E tio pode nos responder a mesma pergunta? Qual é o método ideal para o aperfeiçoamento da leitura? Não difere bastante do que o meu colega painelista está aqui a afirmar. Um dos pontos mais essenciais, na verdade, é saber ensinar e abrir a vontade da criança demonstrar o interesse em aprender a ler. E aprender a ler, ela também aprende a escrever. Mas o essencial, o fruto de tudo, é aprender a escrever. Depois de escrever, ela aprende a ler. Então, as suas primeiras escritas serão as suas primeiras leituras. Obrigado. Obrigada, tia Sani. Tia Sani, com quantos anos aprendeu a ler? Uau! Eu aprendi muito cedo, de verdade. Eu comecei a ler aos 3 ou 4 anos. Não é possível. Yeah. Parecer brincadeira, né? Há uma entrevista que eu dei à mesma televisão de Moçambique, há um ano atrás, se a memória não me falha. Era um programa que falava sobre café do Zambeze. E uma coisa é começar a escrever e outra coisa é começar a ler. Sim, foi aos 4 anos que aprendi. Aos 4 e qual é a diferença entre ler e escrever? Ler e escrever. Ler é pronúncia, é expressão, não é? É ato de fazer... ler é ato de expressar aquilo que está escrito, ou aquilo que estás a sentir, ou alguma coisa que queres interpretar, não é? E escrever é o ato de transcrever o que tens a pensar, o que é que estás a ver, o que é que sentes. É exatamente isso, a diferença está ali. Ler e escrever. Muitas vezes como é que é? O membro que nós usamos para escrever é a mão, mas o órgão, o membro, a parte que nós usamos para ler é a boca, não é? A leitura oral. Existem vários tipos de leituras que pode-se definir ou classificar. É por aí. E tio pode nos contar um pouco a história, o que ajudou a inspirar a ter a paixão de ler, para também inspirar os nossos amiguinhos lá em casa? E também que estão aqui na plateia. Desde cedo eu tive uma professora em casa, que é a minha mãe. Minha mãe é educadora de par formada. E entrei muito cedo para a pré-primária. Estava numa escola, posso dizer que fui um dos afortunados, estava numa escola privada e que os professores tinham muita atenção, fora de atividades colegiais, nós tínhamos algumas aulas extracurriculares e isto que despertava-nos a mente. Nós tínhamos aulas de técnicas agrícolas, tínhamos aulas de interpretação de alguns filmes, apesar de infantis. Então isso foi despertando esse bichinho de querer ler e rápido querer escrever alguma coisa. E tínhamos uma biblioteca muito recheada. Havia um livro lá que chamava-se Tu Lá, Tu Cá. Era um livro brasileiro e também tinha algumas versões portuguesas. E no meio de tudo que eles falavam, sempre havia lá algumas proesias, algumas crônicas. É o que me chamava. É o que me chamou a atenção. Eu acho que aprendeu muito aqui com os nossos tios. Mas tá de palmas para eles. Tio Manuel, quantos tipos de leitura existem e quais são? Bom, nós podemos ter vários tipos de leitura, mas por enquanto citamos 6. Esse tipo de leitura
vão de acordo com as dificuldades que os alunos vão ter na sala de aula. Podemos ter, como estava a dizer o meu colega, a expressão oral, não é? Expressão oral significa podemos ter uma leitura oral e podemos ter, dentro daquela leitura oral, temos leitura rápida, não é? Para os que já estão mais adiantados, avançados. Temos aquilo que chamamos de leitura coletiva, em grupo. Temos aquilo que chamamos de leitura silenciosa, em que o professor diz, olha, não façam barulho, mas vamos ler. Sim. Cada um, no seu fundo de coração, vai estar a ler, no fundo do coração. Só que esse tipo de leitura já é difícil observar as dificuldades que cada um tem. E temos aqui uma leitura reflexiva, que é aquela que precisa mais de pensar, sobretudo, em algumas palavras difíceis. Tem que refletir, será que é isto? Será que é aquilo? Quando estiver a ler. Há vezes que as pessoas param de ler porque não conseguiu o significado ou a expressão daquela palavra. Então, também temos aquilo que chamamos de leitura mecânica, tanto podemos encontrar também a leitura inconsciente. O que significa isso de leitura mecânica? É uma leitura em que a pessoa só apanha um panfleto, não é? Ele começa a se divertir. Vai lendo, afinal é isto, esse papel veio de onde? Vai lendo a informação sem nenhum objetivo. Mas temos ainda a leitura inconsciente, é aquela em que você vai lendo uma coisa que você nem percebe, nem conhece, mas tem aquela vontade de ler. Então, nós podemos, por enquanto, ter esse tipo de leitura. Podemos ter mais, não é? Podemos ter mais. Muito obrigado. Eu também já vi em alguns livros, quando Sim. tem algumas palavras difíceis que os nossos amiguinhos não entendem, vem com o vocábulo, acho que é isso que vem o significado das palavras também. Sim, sim. Outra parte vem pequeno dicionário. Sim. Pois que é para explicar o significado de algumas palavras. palavras difíceis. Bom, muito interessante. Eu vou sair muito rica de conhecimento de Eu também. importância da leitura. Bom, chegou aquela minha parte Preferida, nossa parte. Nossa parte, né? O que vamos fazer? Vamos chamar algum amiguinho para animar um pouco o nosso programa com uma canção. Mas não esqueçam que temos um poema com tio Assar. Mas logo. Logo a seguir. Uma amiguinha pode levantar, vir aqui para cantar para nós. Parem mesmo, Pode posso parar parar? aí. Gosto do campo, só de jogar inteiro, não paro dieta. Com sol avançado, adoro a natureza, tá inteira mexida até o dia acabar. Gosto do campo, só de jogar inteiro, não paro dieta. Com sol avançado, adoro a natureza, vai ter a mexida até o dia acabar. Eu também gosto muito do campo. Agora vamos passar com a poesia com o tio Assar. Muito bem, eu vou declamar um poema que tem como título Criança. Este poema é do padre Manuel Ferreira, que foi um seminarista que viveu na África até aos anos 2003 e também era um professor de língua latim. Muito obrigada. Assim diz: criança. O que é uma criança? Oh. A criança é a base nuclear da vida feita de esperança. A criança deixa nascer e verão nascer da sua explosão um mundo novo, inaudito. A criança é o futuro, que nos penetra e anima como a luz num quarto escuro. Criança. Oh, senhores do mundo, custa criar o outro? Não podeis. Tal criação vos assusta? Não, a
criança não assusta. Aí vem um arquiteto, entregar todo o projeto à criança, ela o fará. Palmas! Oh, eu amei o poema. Tô tão feliz. Assim sei que eu sou o futuro do amanhã. Continuando com as nossas perguntas para os nossos tios. Bom, tio Com o nosso Assana. tio Assane, sim. Tio poeta, que tipo de leitura é manifestada nessa poesia? Bem, essa é uma leitura individual, como o meu painelista aqui já havia dito. É uma leitura individual, mas com beneficência para a coletividade, não é? Mas em termos de poesia, essa é uma poesia lírica, né? Em que enaltecemos aquilo que é a criança, mas também é reflexiva porque nós chamamos a atenção para os que devem proteger esse fruto, o futuro do amanhã. Veja que no final nós dizemos que entregamos todas as obras a ela. Ela é arquiteta, a criança é arquiteta, para que eu possa dar continuidade daquilo que nós já fizemos e elas darem continuidade para que nada se perca na Muito humanidade. obrigada, tio. Yeah. Tio Assana, Yeah. eu gosto muito de poesia, mas eu não sei como é que eu posso ser uma poetisa. Quais são os requisitos para ser um escritor poeta? Amar a leitura, estudar, é preciso também desenvolver um estilo próprio. Não podemos ter imitações, é por isso que vamos nas escolas, nós aprendemos a ler e a escrever, porque nós temos que desenvolver o nosso próprio estilo. Mas com tudo isso temos que ler mais obras, por isso que trouxemos aqui um pouco de alguns livros de autores da província de Tete e alguns também moçambicanos reconhecidos. E ter sentimento de expressão, né? Ter sentimento de expressão com a natureza, com a arte, com a religião, participar em concursos, divulgar os seus sentimentos, aquela paixão que tens. É preciso também divulgar, como estamos a fazer aqui, estamos a partilhar o pouco que nós aprendemos como professores para com as crianças. Amanhã serão eles a ensinar os outros. Muito obrigada, tio Assane. Uma salva de palmas. Já estou inspirada, já sei como posso ser uma poetisa. Prometo um poema meu. Ela prometeu sozinha, chama a ver, né? Prometeu. E tio Manuel, qual é o contributo que traz a leitura na sociedade? Bom, o contributo da leitura na sociedade, primeiro, a leitura estabelece boa comunicação, não é? Entre as pessoas e aquele espírito de compreensão também das coisas. Então, uma sociedade que não lê é aquela em que não tem boas obras. Não tem boas obras porque está desprovida de informações. E também, quando falamos há bem pouco tempo do espírito crítico também, na sociedade também existem algumas atividades que se realizam em que cada um tem que participar. Logo, para poder participar e dar o seu contributo, é preciso que tenha conhecimentos. Esses conhecimentos partem da leitura, para conhecer as coisas, os seus procedimentos. Muito obrigada. Aí na plateia, alguém tem alguma pergunta para fazer para os teus convidados? Alguma dúvida? Nossa amiguinha. Tio Assane, eu queria saber o que é um texto lírico ou uma poesia lírica. Quando falamos de lirismo, nós estamos a falar da expressão de sentimento. Expressão de sentimento. Mas dentro dessa expressão de sentimentos, nós temos um conjunto de enigmas que podem ser desvendadas ou chamam como é que é? O público a que se define essa mesma expressão, essa mesma mensagem, que possa imaginar, viajar com o que realmente queria ser transmitido. Percebeu? Nossa amiguinha entendeu também? Mas alguém tem alguma questão? Pode se apresentar, nossa amiguinha. Chamo-me Marcos César Bascolo Júnior. Queria perguntar ao tio Assane, para saber ler precisa de idade? Para saber ler se precisa de idade? Sim. Será que a Apropriada leitura para ler. tem a idade? Eu acho que seria um bocado difícil de responder essa questão,
e tem algumas condições. Eu acho que vou deixar para o meu colega painelista. Não, mas o tio Hassan é a prova viva que não existe idade para aprender a ler. Com 3 anos mesmo. A Lisboa quantos anos? 4 Eu anos. já nem lembro. 4 anos. Foi com 7. Eu acho que 7 com anos. 5, 7. 6. Eu fui com 7. No tio Manuel também pode responder a mesma pergunta. Bom, a partir dos programas do Ministério da Educação, não é? Quando, a partir da Lei 18, quando se concebeu a idade do ingresso, não é? Na escola, eu acho que se determinou também qual a idade que deve aprender a ler e escrever. Apesar de que cada um pode providenciar uma educação informal, não é? Informal, mas tem idade própria para ingressar e aprender a ler e escrever, que são 6 anos, não é? São 6 anos. A partir dos 6 anos, já está preparado para receber esse tipo de conhecimento. Sim. Obrigada. Hoje em dia, jovens e crianças têm passado tempo na internet. Como incentivá-las para obterem o hábito na leitura? Tio Tio Hassan. Hassan. Uau! Muito bem. Os telefones estão com uma facilidade de obtenção de várias informações, inclusive também facilita naquilo que é a leitura. Mas há um ruído nesta facilidade de obtenção destes documentos via telefone ou eletrônicos, é que ao mesmo tempo que estás online ou que baixas, no mesmo telefone tem várias informações que podem circular e que pode distorcer a concentração e a exploração da informação que estás aí a tentar extrair neste mesmo livro, neste mesmo canal da rede social, e isso dificulta ou traz um ruído naquilo que é a informação ou percepção que pretendes atingir. Então, eu aconselho ainda, acho que é uma norma geral, que o meu colega pode ainda me substanciar, que o livro físico, ela deve ser valorizada ainda. O livro físico ainda é um instrumento mais indicado, mais recomendado para a aquisição de informação. E o que o governo tem feito para massificar a leitura nas comunidades, tio Manuel? Muito obrigado. Eu estava a falar agora dos programas do Ministério da Educação, não é? É que o governo lançou oficialmente, em fevereiro de 2018, um programa que nós chamamos de Plano Nacional de Ação de Leitura Escrita, que tem uma sigla PENAL. PENAL, não sei se já ouviram falar de PENAL. O PENAL tem o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura nos alunos, a partir da escola, na família e nas comunidades. Significa, em nenhuma comunidade que não tem escola, não é isso? Sim. Onde há escola, tem comunidades lá. E a escola, a partir do programa do PENAL, organiza clubes de leitura, cantinhos de leitura. Então, aqueles clubes ali não funcionam só no recinto escolar, funciona também nas comunidades. Como vocês podem ver aqui, numa sala de aulas pode ter amiguinhos do mesmo bairro, não é? Amiguinhos que têm vizinhança dos bairros, que fazem parte daqueles clubes. E aqueles clubes não são só professores que podem veicular a leitura. Também aqueles titios conhecedores da comunidade participam. Essa é a razão que nós conseguimos inserir a comunidade na leitura, por causa dos nossos clubes formados nas escolas. Uma salva de palmas, amiguinhos. Eu posso dizer que eu aprendi muito hoje com os nossos 2 tios aqui sobre a importância da leitura, mas infelizmente estamos na parte triste do nosso programa, que é a reta final. Os nossos tios podem dar as últimas considerações? Bom, eu vou começar. Já que estava a falar dos programas do governo, eu queria dizer que este programa do PENAL
não param por aqui. Este programa vai abarcar o ensino primário, não é? Ensino primário. Neste caso, estamos a focar para o primeiro ciclo. O primeiro ciclo é primeira, segunda e terceira classe. É um ciclo este. E depois do aluno aprender a ler e escrever, como estava a dizer o meu colega, e todas aquelas dificuldades de leitura são sanadas nesse ciclo. E quando passa para o ciclo seguinte, o aluno vai a fazer uma leitura fluente. Mas tudo isso aprende-se a partir deste programa que é o Penal. Agora, se os amiguinhos ainda não foram apresentados que existe esse programa Penal, pode consultar as direções das escolas. Nós estamos presentes com esses programas em todas as partes, em todas as escolas da província. Muito interessante. Muito obrigada, tio Manuel, tio Hassani. Obrigado. Agradecer ainda à televisão de Moçambique pela oportunidade, pelo convite de estar mais uma vez aqui a partilhar um pouco daquilo que é sobre a importância da leitura. Eu acho que devemos massificar aquilo que é o cuidado de fazer crescer as crianças. E quanto mais cedo nós submetermos a elas a uma instituição de ensino para aprenderem a manifestarem ou a descrever aquilo que são os seus sentimentos, melhor ainda abrir a sua mente, como bem disse o meu colega painelista, para elas expressar os seus sentimentos, comunicação. Muitas vezes vemos que as crianças se perdem e não conseguem simplesmente soletrar uma palavra. É muito importante que ela cedo, lá em casa, ou uma instituição de ensino perto, a creche, como bem disse, para que ela possa aprender mais rápido de descodificar os símbolos, códigos e também partilhar a informação. E, por fim, dizer que, meninos, aprendam, ouçam os vossos professores, ouçam os vossos pais. A leitura, a escrita e a obediência aos pais são fundamentais para que Deus ainda vos ame muito mais. Muito obrigada! Vamos chamar de palmas! Eu espero que tenham muita aprendizagem e muita tristeza, que eu digo que o nosso programa já chegou na reta final. Mas foi muito bom estar contigo, convosco e contigo, Arlis, nestes minutos. Vamos fechar o nosso programa com uma musiquinha, vamos todos dançar, vamos levantar para dançar. Jungle skit,